Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante, que é o sistema de equações. Eu vou introduzir com vocês esse conteúdo e resolverei dois exemplos para deixar melhor fixado, para que vocês tenham condição de resolver as atividades, ok? Bom, inicialmente, o que nós precisamos lembrar? Vocês no 7º ano conseguiam resolver por conta própria, foi lá que vocês aprenderam, hoje vocês também conseguem resolver as equações de primeiro grau. O que são equações de primeiro grau? Ora, expressões matemáticas com letras e números que possuem uma igualdade. Isso são equações. E inequações é quando tem desigualdades, né? Então, para ser equação, você tem que ter letras, números e um sinalzinho de igual. Bom, agora nós vamos expandir um pouco mais isso, até porque esse conteúdo vocês já dominaram. Nós vamos expandir agora para equações para sistemas com duas equações dessas. Então, nessa aula eu vou ensinar vocês a primeiro, interpretar um problema, retirar as informações e montar as equações, coisa que nós já fizemos em expressões algébricas, mas vamos fazer novamente. E vou ensinar para vocês os dois métodos mais utilizados para resolução, ok? Que é o método da substituição e o método da adição. Bom, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos utilizar o Open Board. Tá aqui, ó. E aqui está, sistema de equações com duas incógnitas. Olha só. Vamos fazer o exemplo 1 para vocês verem como fica. 8 alunos do 8º ano formaram um grupo de estudo. Se o número de moças é o triplo do número de rapazes, quantas moças e quantos rapazes há nesse grupo? Reparem que nós temos duas incógnitas. O que são incógnitas? Incógnitas são letras, são aquela parte matemática que nós não podemos afirmar exatamente qual é sem fazer os cálculos. Incógnitas são números que podem variar, por isso eles são representados através de letras. Então, nós vamos chamar de incógnitas o número de moças e o número de rapazes. Nós vamos chamar de letras, nós vamos colocar como letras essas duas incógnitas, ok? Por que nós vamos fazer isso? Ora, porque nós não sabemos quantas moças e quantos rapazes há nessa sala. Nós só sabemos que são 8 alunos. Então, tipo assim, poderia ser 5 moças e 3 rapazes. Ou também poderia ser uma moça e 7 rapazes, entendeu? Então, por isso, devido a essa variação, que nós temos mais de uma resposta, nós vamos utilizar o sistema de equações para resolvê-la, para encontrar o resultado correto. Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer, vamos aferir letras para o número de moças e para o número de rapazes. Que tal assim? Vamos chamar o número de moças. Vamos chamar de X. E o número de rapazes vamos chamar de Y. Ok? Então, chamaremos de X
a quantidade de moças, e de Y, a quantidade de rapazes nessa sala do 8º ano. Agora, o que fazer? Bom, primeiramente, lembrem-se que são 8 alunos. Olha o que ele disse. 8 alunos do 8º ano formaram um grupo de estudos. Quer dizer, quando eu somar a quantidade de moças, X, mais a quantidade de rapazes, quando eu somar essas duas, vai dar quantos alunos? Vai dar 8. Agora, olha a segunda parte. Se o número de moças é o triplo do número de rapazes, quantas moças e quantos rapazes há nesse grupo? Então, observa bem, interpreta o que ele disse para a gente nessa afirmação. Olha, se o número de moças, que é X, é igual ao triplo do número de rapazes, é igual a 3 vezes o número de rapazes, que é Y, quantas moças e quantos rapazes há nesse grupo? Então, observem que nós temos aqui, ó, duas equações. A primeira equação é x mais y igual a 8. A segunda equação é x igual a 3y. Agora nós vamos falar sobre os métodos para se resolver essa questão. Ok? Eu falei para vocês antes e vou repetir agora. Eu ensinarei os 2 métodos mais utilizados para a resolução dessas questões. Primeiro, vamos começar com o método da substituição. Como seria o método da substituição? Vou reescrever o nosso sistema aqui e mostrar para vocês. Ó. X mais Y é igual a 8. E X é igual a 3Y. Bom, não ficou muito bom, hein? Deixa eu dar uma consertada nesse X. Isso. Então, olha só. No método da substituição, nós vamos, como o próprio nome diz, substituir uma das equações, em uma das equações, o valor de uma das letras. Como assim, professor? Olha só. Veja que na segunda equação, nessa aqui, ó, nós temos o seguinte, x é igual a 3y. Ora, se eu digo para vocês que uma coisa é igual a outra, quer dizer que eu posso substituí-la. Se eu falo para vocês que uma nota de 5 notas de R$2 é a mesma coisa que uma nota de R$10, quer dizer o quê? Que elas têm o mesmo valor. Então, eu vou substituir no lugar do x, vou colocar o valor de 3y. Onde eu vou fazer isso? Na primeira equação. Então, repetindo, onde tiver x na primeira equação, eu vou substituir por quem? Vou substituir por 3y. E vai ficar de que maneira? Vai ficar assim, ó. No lugar do x, vou colocar 3y. E o restante? Ora, o restante eu vou repetir. Mais y igual a 8. Qual o motivo de se fazer isso? Ora, como vocês aprenderam no 7º ano, quando você vai resolver uma equação do primeiro grau, ela precisa ter apenas uma letra. Então, poderia aparecer x mais 5x mais 6x igual a 30. Observem que, se tiver apenas uma letra, nós conseguimos resolver.
Se tiver duas letras juntas, não dá para resolver. Então, por isso, o método da substituição. Observa a nossa equação agora. Ó. 3y mais y igual a 8. Ora, desse jeito aqui vocês conseguem fazer tranquilamente. Por quê? 3y mais 1y, 4y, que é igual a 8. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, ou se preferirem, pode utilizar a propriedade distributiva, tá? Você dividiria por, propriedade comutativa, você dividiria por 4 um lado, também dividiria pelo outro. E teríamos 8 dividido por 4, que são 2. Logo, y seria igual a 2. Mas quem é o y mesmo? É o número de rapazes. Ou seja, essa sala tem apenas 2 rapazes. E quantas moças? Agora fica fácil. Se tem 8 alunos nesta sala, 2 deles são rapazes, quantas moças são? Ora, se são 8 alunos, eu tiro esses 2 rapazes, vão ser 6 moças. Ou seja, y, que é o número de rapazes, é igual a 2. X, que é o número de moças, é igual a 6. Resolvido o nosso pequeno exemplo. Vejam que sem muita dificuldade pelo método da substituição. Existe outra forma de se resolver, professor? Existe. Existe sim, eu vou mostrar para vocês. É o método da adição. No que consiste esse método? Vamos lá. Vou reescrever o nosso sistema aqui. Era x mais y igual a 8 e x igual a 3y. Nesse método, nós vamos simplesmente somar as duas equações. Porém, claro, sempre tem um porém, antes de realizar essa soma, nós vamos precisar trocar o sinal de uma das letras. Mas por que fazer isso, professor? Lembrem-se, não dá para resolver uma equação se ela tiver duas letras. Nós só conseguimos resolver se ela tiver só uma. Então, como vai ficar? Vamos lá. Eu vou multiplicar a equação de cima, a primeira equação, vou multiplicá-la, toda ela, por menos 1. Por que por menos 1? Porque dessa forma, os sinais que são positivos vão ficar negativos. Olha só. 1x vezes menos 1, menos x. Mais vezes menos, menos y. E 8 vezes menos 1, menos 8. E a equação de baixo? Ora, vou repeti-la. Só que agora, esse 3y está do lado direito da igualdade. Vou passar para o lado de dentro. Ele vai vir menos 3y. Como não tem ninguém do lado de cá, vou colocar 0. E agora? Agora vamos realizar a soma. Vamos realizar o método da adição. Vou somar as duas equações. Observem só. Menos x e mais x, eles são opostos, não são? Tenho R$1 e devo R$1. Eu vou cancelar os dois. Próximo. Menos y, menos 3y. Devo 1y e devo 3y, eu devo 4y.
Como vocês já aprenderam, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 8 e 0, menos 8, né? Tranquilo. Agora, o menos 4 está multiplicando y. Ele vai passar para lá? Ao contrário. Ele vai passar dividindo. Teremos menos 8 divididos por menos 4. Como vocês sabem, jogo de sinal, menos e menos mais, 8 dividido por 4, 2. Então, tá aí, ó, descobrimos que o número de rapazes é igual a 2. E o número de moças? Ora, se quando eu somo o número de moças mais o número de rapazes, que é 2, tem que dar 8, qual o número somado a 2 que dá 8? 6, né? Porque 6 mais 2 são 8. Ok? Esse foi o nosso exemplo 1. Mostrei para vocês como se resolve, tanto pelo método da substituição, como pelo método da adição. Certo? É fácil? É fácil. Basta que você pratique. Não é também, professor, já na primeira eu já sou craque. Não é assim. O que leva à perfeição é a prática. Quanto mais exercícios você fizer, quanto mais você repetir e conseguir acertar, melhor você fica. Vamos para o exemplo 2. Olha só. Observe as balanças abaixo que estão em equilíbrio. Qual a massa de cada fruta? Dizer que elas estão em equilíbrio quer dizer que o peso, a massa delas é igual. Tá? Retiro a palavra peso, peso é outra coisa na física. Massa é a quantidade de matéria ocupada por elas, tá? A quantidade de matéria que forma cada maçã, abacaxi e peso aqui dessa balança. Bom, então, vamos começar interpretando a questão. Olha só, nós temos 2 tipos de frutas. Quais são eles? A maçã e o abacaxi. Nós vamos dar uma letra, nós vamos nomear uma letra para cada uma. A maçã, por exemplo, eu pretendo chamá-la de X. Mas só X, professor, não poderia ser A ou B? Pode. Poderia ser qualquer letra da sua escolha. Ou qualquer símbolo também da sua escolha. Se você quiser colocar a maçã sendo asterístico, ou se você quisesse colocar o abacaxi sendo alfa, beta, sigma, fica à vontade. E vou chamar o abacaxi eu vou chamá-lo de B. Certo, estou usando as letras mais clichês, mas fiquem à vontade em utilizar a letra da sua preferência. Agora vamos interpretar o exemplo. Olha só. Na primeira figura, nós temos do lado esquerdo da balança quantas maçãs? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5A. Correto? Porque eu chamei a maçã da letrinha A, que é igual, está em equilíbrio, é igual, tem a mesma massa, que um abacaxi, que é B, mais, quem está junto com o abacaxi? 500 gramas. Vou colocar aqui 500. Ok? Essa foi a equação da primeira balança. Agora vamos analisar a segunda. O que nós temos na segunda balança? Olha lá. 100 gramas. Vou colocar aqui o 100. O que mais? Mais 2 maçãs. As maçãs nós estamos chamando de A. Que é igual
a um abacaxi. Nós chamamos o abacaxi de quê? De B. Então, aqui estão as nossas duas equações. Agora, uma vez interpretado o exercício, basta que nós escolhamos qual método utilizar para resolver. Nós podemos utilizar o método da adição e o método da substituição. Vamos lá, vamos começar pelo da adição dessa vez, para variar. Primeira coisa, eu vou colocar todas as letras do lado esquerdo, tá? Da igualdade. Então, a primeira equação é 5A. O B era positivo. Ele passa para cá, vai ficar negativo. Que é igual, sobra quem do lado de lá? 500. Agora, a segunda equação, ela era 100 mais 2A. Esse 100 não tem letra. Então, ele vai para a direita da igualdade. De cá vai ficar 2A. O B é uma letra. Então, ele tem que vir para o lado esquerdo. Ele é mais, passa para cá, vai ficar menos. Que é igual, o 100 era positivo, foi para o lado direito, ficou negativo. Tá aí. 5A menos B igual a 500. E a segunda equação, 2A menos B igual a menos 100. O que fazer agora? Bom, escolha uma das duas equações e multiplique por menos 1. Por que multiplicar por menos 1? Porque dessa forma, nós vamos trocar o sinal de uma das letras e podemos cancelar com a de baixo. Olha só. Se eu multiplicar a primeira equação por menos 1, vai ficar assim, ó. 5A vezes menos 1, menos 5A. Menos B vezes menos 1, menos e menos, mais B vezes 1, B. E 500 vezes menos 1, menos 500. Está aí. E a equação de baixo? Eu vou simplesmente repeti-la. 2A menos B igual a menos 100. E agora, o que fazer? Bom, vamos somar as duas equações. Olha lá, somando. Vou colocar aqui de amarelo agora. Menos 5A mais 2A, devo 5, pago 2. Vou ficar ainda devendo? Vou ficar devendo 3 menos 3A. Ou como vocês aprenderam no 7º ano, 5A menos 5A mais 2A. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, quem é maior, 5 ou 2? O 5. Então, fica com o sinal de menos e 5 menos 2, que dá 3. Mais B e menos B. Vou cortar. Por quê? Porque possuem o mesmo valor. Só que sinais opostos. Menos 500 e menos 100, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 600 está aí. O menos 3 está multiplicando. Vai passar para lá dividindo. Teremos menos 600 divididos por menos 3. E logo teremos que o A, que é a nossa maçã, tem massa menos e menos mais 600 dividido por 3, 200. Então, cada maçã tem 200 gramas de massa. E agora, como vamos descobrir o abacaxi? Simples. Você pode
simplesmente fazer de cabeça, utilizando uma das equações, ou você pode voltar e substituir em qualquer uma das duas. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Vou substituir na primeira ou na segunda. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo, tá? Vamos substituir na primeira. 5 vezes o valor de A. Quem é o valor de A que nós descobrimos agora? 200. 5 vezes 200. Que é igual a B mais 500. 5 vezes 200, 1.000. Que é igual a B mais 500. O 500 do lado do B é positivo, quer dizer que do outro lado ele vai ficar negativo. Então, teremos B que é igual a 1.000 menos 500. Se eu tenho 1.000 e pago 500, eu sobro com 500. Tá aí, o abacaxi pesa 500 gramas. Veja que é fácil resolver quando você já está com a prática. Então, o que eu preciso de vocês? Que vocês pratiquem com os exercícios que eu deixarei nesta aula. Ok? Bom, espero que tenham entendido. Essa aula está no YouTube. Vocês poderão assisti-la novamente, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, estarei com vocês no fórum, lá no mesmo local onde eu deixarei as atividades para que vocês façam. Muita atenção, pois está sendo verificado todos os dias, eu estou verificando essas atividades. Quem não está fazendo, está perdendo nota, está deixando de ganhar nota, ok? Então, fiquem com Deus, assistam quantas vezes for necessário, tá bom? Para que esse conteúdo entre na cabeça de vocês. É muito importante, para que vocês aprendam e apreendam esse conteúdo, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.